Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aos associados da ACI que estão aqui conosco. Já tem gente entrando, sejam todos muito bem-vindos a essa que é uma live da Comissão de Recursos Humanos da ACI, mas também faz parte do Café Empresarial. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar duas coisas importantes: fazer a comissão de RH e o Café Empresarial, que são os dois projetos que eu participo ativamente aqui na entidade. Tô abrindo as minhas colas aqui para mim não esquecer o que eu devo falar. Queria, por gentileza, solicitar quem tá entrando. Fábio entrou, Adriana, Joel, Leandro, bom dia, Fábio. Queria, por gentileza, que vocês fossem me confirmando se vocês me escutam com clareza, se o meu áudio está bom, se a minha imagem está adequada, para que eu possa. Minha convidada já entrou aqui, a Grace já entrou. Grace, me manda a solicitação, por gentileza. Vamos lá. Confirmam para mim. Cassiano tá aí. Cassiano, é tu que tem que me dizer se isso tá funcionando ou se não tô. Aqui a já me enviou, já vou aceitar. Aqui. Fazendo, obrigada, Lu. Aguardando a resposta da nossa convidada. Débora entrou também, seja bem-vinda, escuta bem. Bom dia! Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim, só vai nos respondendo, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tô em casa, o pessoal que tem visto as lives da CEI sabe que eu tenho feito as lives de casa, porque de manhã eu trabalho em casa, não trabalho não vou para empresa, não vou para o consultório, não ficamos aqui. Então, se vocês virem bichinhos passando aqui atrás, borboletas, faz tudo parte. Grace, quero te agradecer, começar te agradecendo a tu ter aceito o nosso convite de vir conversar com a entidade, com a ACI, porque eu sei que tu é uma pessoa ocupada e que gentilmente aceitou o nosso convite de compartilhar o teu conhecimento com os associados da entidade. Seja muito bem-vinda. Se tu quiseres iniciar te apresentando para esse grupo que já está aqui conosco, já temos 15 pessoas aqui conosco. Fátima, para mim é um prazer poder participar desse momento junto à ACI. Foi uma grata surpresa receber o convite do Cassiano e eu estou hoje em Cachoeira do Sul, conversando contigo aqui de uma empresa parceira e gostaria de estar em Santa Cruz também para depois podermos Sim, tomar um eu e a Grace café. combinado que nós íamos tomar um café e almoçarmos juntos, mas aqui Santa Cruz ficou trocando de bandeira, eles gostaram assim, a gente tava laranja, ficou vermelho, agora acho que a gente tá na laranja na real, sabe? Acho que voltamos à laranja. Pois é, e aí essa situação também acabou atrapalhando um pouco nossos planos, mas na questão da live nada mudou, o tema é muito atual e eu quero compartilhar junto contigo, Fátima, que também tem uma experiência incrível, o que podemos trazer hoje para os empresários e para as pessoas que nos assistem, a nossa audiência, um pouquinho mais sobre essas competências que precisam ser desenvolvidas e apresentadas aí nesse novo formato para que a gente tenha melhores resultados, é o que a gente espera. Show de bola. Grace, te apresenta para quem tá chegando aqui que não te conhece, quem tu é, o que tu faz. Eu vou trocar de banco aqui que eu tô num banco ruim. Bom, eu me chamo Grace Tomazetti, eu trabalho hoje dentro da empresa o qual eu fundei em 2016, que é a G Tomazetti Consultoria. Trabalhei sempre com comunicação, que é a minha área de formação, então eu sou relações públicas por formação, e ao longo da minha carreira eu fui tendo mais aderência à área de gestão de pessoas, trabalhando com comunicação interna e me apaixonando por essa área. E trabalhei em grandes empresas, né, em Santa Maria, em Cachoeira do Sul, sou docente também, tenho a minha especialização na área da docência, que é uma paixão minha, ter esse contato com os alunos, e principalmente nessa parte de formação inicial, continuada e profissionalizantes, que são essas pessoas que de fato buscam oportunidades no mercado de uma forma um pouco mais apressada, né? Então, também são profissionais que as empresas dependem de uma boa formação para que possam atingir esses resultados. E é isso, Fátima. Hoje eu trabalho em empresas aqui em Cachoeira do Sul, no Vale do Taquari também algumas, tem, e região Centro-Serra também.
E estão aí tentando trabalhar com nessa situação de pandemia, mas as empresas não podem parar, os negócios não podem parar, então nós vamos nos adaptando. Essa é a palavra. É exatamente isso. Eu ontem conversava com um empresário e a gente estava falando sobre isso, assim. A gente não está no melhor momento para muitas coisas. Algumas empresas estão super bem, mas assim, é preciso continuar. Né? E continuar de uma forma não desesperada. Então, essa questão de planejar, tentar fazer com que seja o mais assertivo possível esses próximos momentos, né, e esses objetivos que provavelmente mudaram, que eles sejam mais assertivos, justamente para que se tenha menos passível de erro, né, para que esse próximo semestre seja melhor. Quais são, na tua opinião, pela tua expertise profissional, as experiências, porque é isso que a gente vai falar, quais são as competências para esse novo normal? Olha, Fátima, o que eu entendo, assim, ó, que a maior competência, ou a melhor delas, e a que precisa ser melhor desenvolvida, é a adaptabilidade. Nós estamos vivendo um momento de mudanças semanais, e aquele planejamento estratégico a longo, médio prazo, ele está rindo da nossa cara, porque nada daquilo que talvez nós tivéssemos vontade de fazer e com todas as equipes prontas para executar, não aconteceu. Então, essa questão da adaptabilidade, percebo eu que é uma das competências mais essenciais nesse momento. E o ser humano por si, e tu é da área da psicologia e tem muito mais bagagem para falar sobre isso, ele tem muita rigidez para mudar o seu pensamento, a sua expectativa, e aí com essa rigidez dificulta também que essa adaptabilidade aconteça. E nós precisamos ter esse movimento constante, que é semanal, eu digo assim, talvez até diário, por conta dessa situação econômica, por essa troca de bandeiras, por essa situação da pandemia, que também é um problema de saúde pública. E quem se adaptar, quem realmente tiver essa condição, vai sim conseguir ter melhores resultados, e o empresário que tem essa pessoa mais adaptável, mais resiliente ao seu lado, ele consegue jogar de uma forma melhor com essas pessoas. Por quê? Porque muitos postos de trabalho, infelizmente, foram diminuídos nas empresas. Agora a gente está num movimento de retomada, pequeno, mas sim, né, nós temos aí muitos processos seletivos abertos, tu também trabalha com a consultoria com vagas, mas aquelas vagas que ficaram sem seus antigos profissionais precisam da adaptação dos demais que permaneceram, justamente para fazer essa atividade. Estou em home office, estou ao vivo, tem alguém que veio aqui dar bom dia, meu amor. Não é isso? Isso é adaptabilidade, né, Grace? A gente poder entender que essas coisas acontecem. A mãe tá ao vivo, depois eu coloquei a aula errada. Você tá vendo? Coloquei a aula errada para criança. Fátima. Ok, então depois você faz, tá bom? Posso continuar aqui, por gentileza? Gracie, toca aí que eu vou saber o que tá acontecendo. Não vou conseguir continuar aqui porque ele vai ficar aqui ao meu redor. Vai falando um pouquinho sobre o assunto, eu já retorno. Tá bem. Outra questão para quem continua conosco aqui na audiência da ACI é falar sobre como que nós vamos trabalhar para frente agora essa questão de home office, né? Então, parece que essa situação que aconteceu com a Fátima, ela é muito comum para quem é mãe, para quem segue trabalhando na sua rotina home office e que precisa atender todas as pontas. E nós tivemos, infelizmente, uma situação forçada para aprender a trabalhar em home office. Não é uma situação que nós esperávamos que acontecesse, que foi planejada. Então, o que acontece? A gente tem uma situação que nós temos que aprender forçadamente a conviver com situações que, se tivesse que ser um home office de verdade, não aconteceria. Por quê? Porque as crianças estariam na escola, a pessoa que mora contigo, marido, esposa, certamente não precisaria dividir o mesmo espaço de trabalho. A situação da economia estaria tranquila, supermercados funcionando, as atividades acontecendo. Quem tem condições de ter uma pessoa para ajudar em casa também teria a possibilidade
de manter a casa organizada, em ordem, não teria necessidade de fazer a sua alimentação. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma situação apressada para aprender a trabalhar em home office. Que home office não é exatamente isso. É para ser muito melhor, é para ser muito mais agradável. Justamente porque essas outras demandas não teriam a necessidade de serem vinculadas no mesmo tempo, no mesmo momento. E mesmo assim, Fátima, nós temos tido bons resultados com equipes nas empresas que conseguem trabalhar nessa forma. E o que eu tenho escutado muito? Eu estou trabalhando mais. Eu estou trabalhando mais. Está sendo mais cansativo. Por quê? Porque não tem aquele momento de parada para tomar um café, não tem aquele momento daquelas outras reuniões que tu, às vezes, sai do ambiente da empresa para ir tomar um café, conversar com uma pessoa, ou ir para uma outra empresa fazer uma reunião. Não tem aquele momento do horário de almoço que geralmente as pessoas saem, tomam um sol, conversam, trocam uma ideia e retornam à empresa. Ficou tudo no mesmo ambiente, tudo uma coisa atrás da outra, por isso que fica tão cansativo. Então, esse home office hoje, infelizmente, não é o que nós gostaríamos, mas, de fato, as pessoas conseguiram se adaptar e estão trazendo os resultados que as empresas esperam. Tudo bem. Peço desculpas, eu precisei sair, vocês viram o que é a função? Eu tenho dito assim, tudo tem voltado a algumas regras, a uma certa normalidade. A única coisa que não voltou, para quem tem filho pequeno, e é quem tem filho aqui, pode me mandar coraçãozinho, por gentileza. Quem tem filho pequeno está fazendo uma jornada tripla, porque tem sido. E aí, quando tu fala em adaptabilidade como sendo uma das competências fundamentais, eu entendo que é isso, assim, é se adaptar à rotina de ter aula. Eu agora coloquei a aula errada. Ele tá fazendo aula online, meu pequeno, e eu sei lá o que eu botei errado. Eu fui lá resolver agora, já resolvi. Então, assim, é realmente um momento diferenciado. Cassiano, antes falava assim, de comentar um pouco mais quais são as competências, tu já falaste que é adaptabilidade. Quero dar as boas-vindas ao presidente Gabriel, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigada pela tua presença. É um privilégio te ter nesse momento. E eu preciso fazer 2 agradecimentos antes da gente continuar. Assim, o Café Empresarial acontecia mensalmente, presencialmente na ACI, e tem o apoio, o patrocínio do BRDE, do Grupo Gazeta, que ontem falei um pouco, convidando já para esse evento, da Unis, que é a nossa universidade aqui da região, e da Padaria Print. E a comissão de RH também acontece mensalmente e tem o apoio da Uisa e da Uniodonto. Gracie, segue falando para a gente o que tu estava falando das competências. Tu me disse assim, uma delas é a adaptabilidade, o que mais? Outra competência importante, Fátima, e a nossa audiência, é a questão da resiliência também. E nós estamos tendo, posso usar até o teu exemplo, que situações de processo seletivo já aconteceu de nós sermos, nesse momento de processo seletivo, não digo atrapalhados, mas situação que a pessoa que está fazendo o processo tem que parar o que está fazendo para atender o filho, enfim. E já aconteceu de empresas me dizerem o seguinte, se ela não consegue se organizar no horário de trabalho com filhos, como que vai ser trabalhando dentro da minha empresa? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de resiliência nessa situação, porque não é uma situação finita, nós sabemos que vai passar. Sabemos empatia, que esse... Né? Empatia do empresário, sabe? Porque, na verdade, não tem como desvincular essa situação. Eu vou deixar lá fora meus problemas e aqui dentro eu vou trabalhar. De fato, infelizmente, essa pessoa não teve condições de colocar essa criança com uma outra pessoa, ela acabou entrando numa situação de processo seletivo, mas acho que resiliência, empatia, amar trabalhar também, Fátima. As pessoas precisam amar o trabalho, amar aquilo que fazem, entender sentido. Outra situação também importante, que é uma das competências, é ter foco com visão do todo. No momento que entra na empresa, entender qual é o foco, mas também enxergar o macro, não só o micro, não só aquilo que ela precisa fazer, e sim também se preocupar, ter esse entendimento do todo, como ela pode contribuir com o todo. Influenciar positivamente as pessoas também é uma outra situação de competência, que é a situação de comunicação. Uma pessoa positiva, uma pessoa que
que traz essa influência positiva para uma equipe, para o relacionamento interpessoal, é extremamente importante. Nós já estamos vivendo no meio de um caos. Está todo mundo cansado de ouvir sobre pandemia e bandeira de todas as cores. O que nós gostaríamos, de fato, é voltar ao que nós tínhamos, que não vai acontecer, porque agora a questão da tecnologia, essa situação de mudança que nós tivemos dos hábitos de trabalho, elas vêm para ficar. E essas competências novas, enfim, elas precisam continuar a se manter no mercado para que nós evoluímos. Isso é mais que necessário. E, além disso, só para encerrar, falar sobre inovação e criatividade. Inovar nos processos, ter aquele formato de contribuir com criatividade e inovação. Se nós não tivermos esses quesitos também, que as pessoas, elas não se... Como é que eu vou explicar? A pessoa não pode ficar inerte. A vida é movimento. Tudo que a gente faz, nós precisamos do movimento. Então, a cada novo passo, a cada mudança que a empresa faz, que pode ser semanal, por acaso, ela não pode bufar, sabe? Ela coisa assim, ó... Eu tenho que trocar meu horário, eu tenho que trocar minha rotina, eu tenho que trocar o lugar onde eu vou trabalhar, eu preciso... Porque, como eu falei anteriormente, o ser humano é muito rígido, ele já vem formatado para pensar num formato que facilite a vida dele. Mas no momento que essas mudanças, essas situações acontecem, ela se sente ameaçada, e ela só vai mudar o comportamento dela se ela sentir uma ameaça. Ou uma situação assim, olha, se tu não mudar, tu vai ser demitido. Olha, se tu não entender que nesse formato, a coisa vai ficar ruim para ti. Então, tudo isso que nós falamos agora, adaptabilidade, resiliência, influenciar pessoas positivamente, trabalhar melhor a comunicação, inovar, ser criativo, são realmente as competências que nesse momento é a pegada do momento, que as pessoas precisam de fato entender e colocar isso em prática. Logo, urgente. O nosso presidente está perguntando ali quais são as competências que a gente precisa desenvolver nas nossas equipes. Penso que é muito próximo, é isso que tu estás falando, isso que tu está falando não é... o profissional tem que buscar desenvolver em si, e a empresa, o empresário, os gestores precisam desenvolver nas suas equipes. É isso, se eu estou te entendendo? É isso mesmo. E esse pensamento do eu para o nós, ele tem que ser uma onda do bem. Todo mundo tem que entender que esse é o caminho para que as pessoas se conectem, para que tenha essa aderência das equipes, para que dê o match, como falam hoje, né? Tem que dar o match, tem que ter essa aderência das pessoas, cada uma com seus perfis diferentes, né? Tu trabalha muito bem essa questão dos perfis, mas de fato tem algumas coisas que são mais globais, né? Ou locais, global e local, depende de cada segmento, depende de cada empresa, o que de fato pega. Mas inovação, trabalhar melhor a parte da tecnologia, as pessoas precisam ter mais curiosidade para aprender cada vez mais. Buscar novas competências, conhecer, ter novos aprendizados através desse estudo também. Eu costumo dizer, eu conversava ontem com uma gestora aqui em Cachoeira do Sul, que ela disse o seguinte: no ano que vem, os profissionais que aparecerem com os currículos sem nenhum curso em 2020, eles estão fadados ao fracasso, porque nós tivemos uma oportunidade imensa, gigantesca, de grandes empresas de ensino, de educação, de pesquisa, que nos deram de forma gratuita todo o aprendizado, todo o conhecimento para que nós nos formássemos melhor, tivéssemos conhecimentos maiores em relação aos processos, aos produtos, à tecnologia. Então, quem não tiver essa capacidade de ter entendido e absorvido isso, o que vai apresentar nos currículos? Como que a gente vai medir, mensurar a curiosidade, a competência dessa pessoa, se ela podia ter feito cursos gratuitos em casa e não fez? A gente fica pensando assim, como... fizeste um post que eu gosto muito, marcou a CI, onde tu fala assim, dessa importância do treinamento, da gestão.
Como empreendedor, nós temos aqui um grupo seleto de empresários nos assistindo. Como um empresário faz para desenvolver essas competências na sua equipe? O que ele pode fazer? Como ele pode criar esse contexto onde uma equipe foi contratada com outras habilidades, mas que hoje, em função de tudo que a gente viu, precisou se adaptar, precisou buscar outras alternativas. Como capacitar, como criar, no teu entendimento, essas novas competências em equipes que já estão trabalhando, que já estão formadas? Entendo eu, Fátima, que nós não podemos diminuir aqueles investimentos em treinamento, qual já estavam designados, já estavam dentro dos planejamentos estratégicos para o desenvolvimento das pessoas. Acontece que, nesse momento, todo empresário pensa, eu preciso cortar custos, eu preciso diminuir os meus custos. Só que não pode diminuir o investimento nas pessoas, porque, de fato, são as pessoas que vão continuar tocando esse negócio. E prepará-las, mantê-las capacitadas, comprometidas com o propósito da empresa é o que o empresário hoje faz de melhor. Até porque isso traz uma autoestima para a equipe também. Que o empresário, que aquela empresa vai manter esses postos de trabalho e vai manter a capacitação. Apesar de que, ontem mesmo também estudava sobre isso, a formação técnica e comportamental é responsabilidade do seu ser. Na verdade, cada profissional tem que buscar isso e não colocar uma carga, uma responsabilidade em cima da empresa em relação à sua transformação profissional. Claro que as empresas têm, sim, como facilitar esse acesso, muitas vezes também oferecendo percentuais para contribuir com esse crescimento. Mas um exemplo, só para trazer aqui para quem nos assiste, o inglês. Né? Muitas empresas, a pessoa sai falando, eu ganho inglês da empresa, tenho inglês. O inglês é para si, o inglês é para a vida, é para o mundo. Se ele sair dali, ele vai seguir recebendo, né, oportunidades porque teve o inglês mais apurado, do nível mais intermediário ao avançado. Então, não é uma responsabilidade da empresa pagar o inglês, pagar uma formação de liderança. Não é. Porém, algumas empresas pensam que foi o post que nós colocamos. Eu treino eles e se eles saírem? E aí, do outro lado, e se a gente não treina e eles ficam? Como que fica essa relação? Sobre empresas que não capacitam, que não oferecem. E aí, ok, eu vou te contar um exemplo. Conto para todo mundo aqui, todo mundo sabe, eu trabalhei anos numa rede de postos de combustível aqui da região, e nós tínhamos por hábito capacitar desde o lavador até a gestão, todo mundo passava por treinamento de desenvolvimento. E nós tínhamos, ao invés disso ampliar, diminuir o meu turnover, isso ampliou. Por quê? Porque as outras redes vinham lá dizendo, não, esse aqui já foi treinado, vamos levar esses. E porque são muito pequenas. E muitas vezes a gente se questionou em relação a isso, tipo assim, pô, a gente está treinando para o mercado, ou a gente está treinando porque a gente quer os melhores aqui. Esse é um dilema, na verdade, que o empresário tem. E aí tem uma outra situação que eu acredito que também dá uma aderência legal para não se perder essa vontade do empresariado de continuar investindo nas pessoas, que é demonstrar de fato o propósito da empresa. Aquilo precisa fazer sentido para que a pessoa permaneça também naquela instituição, naquela organização. Então, dentro da missão, da visão, dos valores, tudo aquilo que a gente vê que às vezes parece muito clichê, mas de fato ele dá o norte, ele dá o sentido para aquela pessoa também continuar e seguir naquele projeto, porque se faz o coração dessa pessoa vibrar, não é também qualquer proposta que vai fazer ela terminar aquele ciclo na empresa. E isso depende muito do empresário te deixar muito claro aonde nós estamos, onde queremos chegar, a importância desse profissional dentro da instituição, da organização, porque isso também se consegue e se tem um feedback, uma importância muito grande quando se fala de uma forma muito transparente com o profissional e trazer para ele a importância dele naquele momento, principalmente nessas situações de pandemia. Eu estou participando de alguns movimentos nas empresas que tem pessoas que
estão querendo sair das empresas porque não estão enxergando esse propósito, não estão conseguindo enxergar depois que toda essa tempestade passar, o que vai acontecer da empresa. Estão acuadas, estão preocupadas. E aí, em vez delas terem esse suporte da empresa, do diretor, do empresário, do gerente, não, vamos ficar junto, confia no nosso projeto, nós vamos passar por isso juntos. Não, aí o empresário recua, não fala, também com medo, e aí isso causa uma instabilidade muito grande na empresa. E aí o que acontece? Essa pessoa vai pescar no mercado outras empresas que estão mais fortes, que estão mais sustentáveis, que estão trazendo uma garantia maior de sucesso e de prosperidade para o futuro. E aí acontece que, às vezes, realmente se perdem bons profissionais por conta dessa instabilidade, dessa falta de confiança que o próprio empresário não está tendo nesse momento. E é difícil, não existe fórmula para isso, mas acho que o diálogo, a comunicação é importante. Desculpe. Como melhorar, nesse momento, a resolução de conflitos a partir desse novo normal? Olha, eu entendo, Fátima, que nós temos uma chave, né, que é uma série de questões que precisam ser colocadas em prática para que nós consigamos sair dessa tempestade. E essa chave, ela passa pelo conhecimento, né, que seria um primeiro momento. Então, estudar mais, saber mais, ter mais aprendizado. Depois, a questão das habilidades, que é saber fazer na prática, ir lá e colocar a mão na massa, lideranças de cima a baixo. Então, não só mandar fazer, e sim estar junto, estar próximo das equipes. A atitude de saber ser, querer fazer, a motivação, o incentivo a essas equipes, que é o que nós falávamos anteriormente. A inspiração das lideranças, a inspiração desse diretor, desse gerente que continua à frente do negócio, inspirando as pessoas, controlando suas emoções, o que é também bastante difícil. Seguindo essa situação da chave, a questão dos valores, que eu falei anteriormente, né? Então, o propósito, as crenças que essa empresa tem, os propósitos com sociedade, com a comunidade, com as pessoas em si, né? O respeito que tem que se ter com os profissionais que trabalham, que têm suas famílias, que também têm seus sonhos, isso tudo precisa ser respeitado. O E da chave é o entorno, que é o ambiente, o clima organizacional, as relações sociais. Então, tentar manter um clima que, por mais difícil que seja, de instabilidade, de segurança, porque o profissional, as pessoas, o ser humano precisa de segurança. Está lá na pirâmide de Maslow, né? Quais são as suas necessidades básicas, né? Então, segurança no emprego, na atividade o qual realiza, também vai fazer ele não ficar de olho no mercado e continuar mantendo seus esforços para tentar atender o que a empresa de fato exige. Acho que é mais ou menos isso, para tentar complementar essa tua pergunta. E qual é o principal? Assim, a gente conversava, eu e a Grace fizemos um bate-papo antes disso, a gente conversou um pouco assim, no teu entender, qual é o desafio do empresariado nesse momento, na hora de contratar, de selecionar um profissional diante do cenário que vivemos? Entendo eu que é encontrar pessoas apaixonadas por trabalhar. E é difícil. Parece uma situação tão simples, mas não é. Já passei por situações, Fátima, que, por exemplo, a pessoa está no seguro-desemprego, iniciando, né, primeiro, segunda parcela do seguro, e ela mandar o currículo, encaminhar, ser selecionada, e ao longo da entrevista agradecer o contato e dizer que prefere ficar no seguro-desemprego porque está com medo de não se adaptar à situação qual ela teria como possibilidade de recomeçar. E eu fico me questionando como as pessoas também estão paralisadas nesse momento. Elas não estão tendo a atitude e o foco para dar essa virada de chave. E elas estão nesse looping, esperando ver o que acontece.
E aí o empresário, ele fica de cabelo em pé, porque na verdade as pessoas também estão naquela inércia, sabe aquela coisa do sapo na água morna? Fica todo mundo assim, ou com aqueles olhinhos para fora, assim, vendo para onde vai, né, a maré. E ninguém toma, de fato, a atitude de buscar uma oportunidade, dizer eu posso, eu sou capaz, eu estou aqui para lhe ajudar. Né? Antes de entender salário, benefício, eu acho que a dignidade individual que a pessoa tem que ter com retorno ao trabalho, ou tendo a oportunidade, é o que é essencial, que isso tem que estar no DNA da pessoa. Ela tem que amar trabalhar, ela precisa gostar de trabalhar, independente de qual for a nova jornada, a nova rotina dela. Tem pessoas que muitos anos viveram num ramo, num segmento, e tem medo de partir para uma outra. Por quê? Porque é por questão da rigidez, por questão de comodismo, segue querendo, às vezes, num mesmo ramo e não. Muda, a vida é movimento, transforma isso para que, de fato, tu também transforme a tua vida. E nesse movimento também os empresários precisam de pessoas ágeis, que amem trabalhar, comprometidas, que sejam eficientes também dentro do seu trabalho, resolutivas, que diante de situações difíceis consigam resolver sozinhas, para que isso não fique um fardo o tempo todo nas costas desse empresário, desse gerente, que tem mil outras situações para resolver. Então, essa adaptabilidade, serem resolutivas, diminuir os conflitos, né? A questão de relacionamento interpessoal, que coisa mais complicada isso, né? Então, os perfis, isso tudo também interfere na hora dessa contratação desse profissional. E eu acho que as pessoas precisam se doar mais e não só querer, querer, querer. Elas também precisam ver qual é o movimento que a empresa está fazendo, qual o papel dela ali, e depois a sua ascensão profissional ela vai vir com o tempo, dentro daquilo que ela também trouxe de resultados para a empresa. Dentro das entregas que ela oportunizar para a empresa, né? Sabe que ontem eu conversava com uma empresária local aqui e ela me disse assim, Fátima, eu preciso de uma vendedora. Eu disse, ok, legal. Ela disse, me manda umas. Eu disse, como assim me manda umas? Eu disse, que tipo de vendedora tu precisa? Porque tem uma coisa importante, a gente fala muito do profissional e buscar esse desenvolvimento, saber das suas competências. E a gente tem um grupo muito bom aqui, empreendedores, assim, sempre que a gente quiser, qualquer pessoa que busque um profissional, um bom profissional, precisa ter claro o que é um bom profissional para ti. Porque muitas vezes as pessoas chegam para ti, como essa minha cliente chegou ontem e disse assim, eu quero uma boa vendedora. Aí eu disse, vendedora de quê? O que é uma boa vendedora para ti? Porque a gente é preciso ter claro as duas coisas. Que o profissional precisa investir em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, mas que o empreendedor também precisa ter claro o que ele quer, porque o que é bom para ti não necessariamente é bom para mim. Né? E às vezes é preciso descrever o que tu quer, é ter claro, porque um bom vendedor na área técnica é um perfil de gente, um bom vendedor no comércio é outro tipo, um bom vendedor de computador é outra coisa, um bom vendedor de loja de brinquedo é outras competências. Uhum. E esse mapeamento das competências também cabe ao empresário, a pessoa que tem a sua empresa, por exemplo, a comunicação, né, que nós falamos anteriormente, que é uma competência interessante e importante. Não necessariamente numa área mais lógica, numa contabilidade, numa área financeira, onde a concentração é muito importante. Então, se a pessoa é tímida, mas ela resolve, ela é resolutiva, não tem problema de trabalhar nesses lugares. Na verdade, inclusive, até um diferencial competitivo, né? Exatamente. A discrição, né? Uma pessoa mais que trabalha no silêncio e ela vive naquela situação de silêncio muito bem. E essa questão da comunicação, só para terminar esse exemplo, ela também pode ser ruim para o funcionário. Eu tive uma situação agora de acompanhamento de um período de experiência que uma menina, ela é muito comunicativa, porém, o fato dela ser muito comunicativa faz com que ela fique dispersa e desatenta nas situações que ela precisa desenvolver ao longo do dia. Então, ela conversa muito com os colegas, e isso não pode ser algo ruim, mas
precisou ser levantado um alerta a ela, porque ela está deixando de atender os resultados dela. Então, está tendo erro, né, nos seus resultados, trabalha no caixa, enfim. Então, por ser muito comunicativa, está feliz no lugar, gosta muito dos colegas, atende muito bem o cliente, mas está faltando aquele momento de concentração para que ela possa fazer essa entrega de uma forma mais correta, de uma forma mais assertiva. Então, também tem que ter essa questão de dosar. Nem sempre precisa ser muito comunicativa. Depende, porque ela precisa também saber como que isso vai ser aliado dela. E nesse caso, nós tivemos que chamar a atenção dela, enfim, para que ela dê uma maneirada, que ela possa fazer essa comunicação muito mais com os clientes do que com os colegas, porque é uma conversa interna e isso pode atrapalhar também, né? Inclusive os demais que estão concentrados e que, infelizmente, não conseguem trabalhar direito. Legal, eu recebi ainda como uma pergunta anterior aí, eu deixei ela anotada porque eu gostei, que fala assim, como cobrar ou como pedir, como solicitar o desenvolvimento de competências para os profissionais que estão dentro das empresas? Como é que a Dando gente exemplo. pode fazer essa verificação, essa cobrança, que foi a palavra que veio aqui para mim? Na verdade, eu acho que cobrança é uma palavra muito forte, assim. Eu acho que tu precisa fazer um movimento de dar o exemplo também. Então, desde dos líderes, dos gerentes, eles precisam dar o exemplo para que também eles se tornem exemplo dessas pessoas em relação às competências. Não adianta cobrar o funcionário para que ele se desenvolva se aquele gerente, aquela pessoa está inerte, né? Ela está parada, está paralisada. E pegar junto, pegar junto. Então, entender o processo, participar das atividades, porque nessa forma o líder também se torna uma pessoa inspiradora. Então, acho que dar o exemplo e pegar junto são situações que precisam também ser levadas em consideração no momento de cobrar, que foi o termo usado, para que as pessoas também percebam que, não, eu vou fazer, mas também percebo que os demais estão fazendo, inclusive o meu gerente. Então, no entendimento da pessoa, isso vai fazer mais sentido do que aquela situação de cobrar. Olha lá o fulano, me cobra, mas está lá parado. Aí não adianta, né? Então, nós somos muito visuais, está todo mundo o tempo todo se cuidando, é um Big Brother dentro das empresas. Não adianta, né? O teu comportamento, a tua atitude, a forma como tu fala, isso tudo é monitorado pelas pessoas, porque faz parte do ser humano ser assim. Então, ter essa consciência por parte do gerente, do empresário, do líder, isso também é um fator importante para que as pessoas também depois consigam fazer esse desenvolvimento das suas competências. Legal, professor Cassiano, nosso Cassiano querido, executivo da SEI, está me perguntando, está nos perguntando aqui, como o colaborador pode fazer para demonstrar claramente que tem ou que está adquirindo essas novas competências para esse momento? Colocá-las em prática. Então, esse desenvolvimento que a pessoa está buscando, e que bom que ela está buscando, e que seja genuíno, que ninguém precise ficar falando o que ela tem que buscar, que ela coloque em prática depois com atitudes, que é o A do saber ser, saber fazer, buscar mostrar para o mundo aquilo que ela tem desenvolvido como potencial, porque na verdade nós precisamos assim incentivar que esse potencial apareça. E quando nós vamos dar feedback, Fátima, é importante também trazer isso, que as virtudes das pessoas também precisam estar lá em cima, colocadas como principais, especiais, motivacionais, para que a pessoa crie uma autoconfiança também que ela está fazendo a coisa certa. Então, corrigi-la, tentar transformar aquele momento dela do erro num grande aprendizado. E essas habilidades que ela for desenvolvendo ao longo da jornada dela, que ela coloque em prática, que ela consiga apresentar e vender o seu peixe, né? Porque, na verdade, esse é o momento de trazer novos conhecimentos para dentro da empresa e dividir isso com o empresário, com as suas equipes, com seus pares, justamente para que as pessoas percebam, sim, que ela está buscando, que está bonito esse movimento de mudança. E a gente tem percebido, eu pelo menos tenho percebido, eu acredito que tu também, que a gente está
a sensação que eu tenho é que a gente tem uma dicotomia nesse momento entre um grupo de pessoas que realmente tem buscado crescer, se desenvolver, ser melhor, entrar em ação, e um grupo que paralisou e que ficou na queixa. Eu percebo, pelo menos nas entrevistas que tenho feito de emprego, exatamente uma dissociação, assim, em dois grupos de pessoas. Tu percebe isso também, Grace? Sim. E os que estão paralisados é aquele exemplo que eu te falei que estão ali no seguro-desemprego, esperando ver o que vai acontecer. E aí, o que acontece? Nós vamos ter uma onda de pessoas ótimas, pessoas que infelizmente tiveram seus postos tirados, né, descontinuado os contratos, e a disputa nos processos seletivos vai ser muito mais elevada. Então, nós vamos elevar o nível da régua. Cada vez mais vai ficar mais competitiva essa situação de processo seletivo. E quem está tendo condições hoje de participar dos processos, primeira fase, segunda fase, siga na luta, porque depois vai ter passado o período de experiência, já vai ter tido a aderência, já vai ter entendido como funciona a empresa e, infelizmente, quem está esperando para ver o que vai acontecer, depois vai enfrentar muito mais desafio, vai ser muito mais competitivo e mais difícil daí de conseguir essa recolocação. Muito bem. E eu entendo também que para o profissional que está buscando isso, para ele também vai ficar mais exigente em relação a onde ele quer trabalhar. Porque ele conseguiu entender quem ele é, o seu valor no mercado. Então, por isso nós, empreendedores, empresários, precisamos também qualificar a nossa empresa para a gente poder receber esse profissional que está vindo, que tem buscado esse diferencial no mercado. Perfeita a tua colocação, Fátima, porque na verdade, quando a pessoa tem a qualificação, ela também vai buscar uma empresa qualificada para equalizar isso. Para que, de fato, pode falar. Eu não acho ninguém na minha equipe, Não, vamos começar revisando o que tem na tua equipe que ninguém está ficando. Vamos começar a pensar onde estão os valores da tua empresa que ninguém está querendo dar continuidade. Por que só tu não está achando gente boa para trabalhar? E quando a pessoa está buscando uma nova oportunidade, ela também precisa entender quais são os propósitos dela, quais são os valores dela e buscar empresas que também dê essa aderência, né? Que realmente isso faça sentido para ela no futuro, que não seja uma busca desesperada nesse momento e depois a pessoa perceba que aquilo que a empresa faz não condiz com o que ela pensa, o que ela sente, e aí falta paixão pelo trabalho. E aquilo que estava para ser fervente acaba sendo morno, e aí as pessoas vão entregar só aquilo que pedem para ela. Elas não vão querer fazer mais, entregar mais, ser mais eficientes. E uma das perguntas que temos aqui, que eu tenho acompanhado, é a questão da proatividade. Sim, a pessoa proativa, ela faz aquilo com amor, com paixão, e de fato, ela faz não porque precisa ser feito. Ela está antecipando uma situação, um problema que o próprio gerente, o próprio empresário não percebeu, e como ela faz parte do dia a dia daquele processo, ela já está percebendo. Então, sinalize, coloque isso em prática, porque isso realmente vai fazer uma diferença. Então, a proatividade, ela parece um termo tão banal, mas que faz toda a diferença. Tu fazer mais sem pedir nada em troca e sentir satisfação por fazer aquilo bem feito, sem necessidade de ter que ser reconhecido por isso também. O reconhecimento, ele vai vir ao longo do trabalho, ao longo da jornada, e se essa empresa também traz isso no seu DNA, de reconhecer, recompensar, parabenizar as pessoas. Mas não faça as coisas esperando algo em troca. Faça porque tem que ser bem feito e melhor todos os dias. Eu, pelo menos, penso assim. Perfeito. Caizinho, não sei exatamente o teu nome, menino, pessoa que fez essa pergunta, assim, se ser proativo é um diferencial no mercado, é exatamente isso que tu tem falado. E eu ainda acrescentaria, faz toda a diferença se para a empresa onde tu está trabalhando, ser proativo for um valor. Porque tem algumas empresas que não entendem. Pode dizer, como não? Tem empresas que não querem isso, tem empresas que querem outro tipo de profissional. Se tu é uma pessoa proativa, busca uma empresa que esteja procurando profissionais e que aceite essa proatividade.
que geralmente são empresas que trazem inovação, que trazem essa questão da criatividade, que trazem autonomia para as pessoas trabalharem, criarem novos projetos, que trazem um protagonismo para as pessoas. E claro, existem empresas que infelizmente permanecem arcaicas, com dificuldades desse entendimento, que não conseguem perceber o valor nas pessoas e que busca soldados, pessoas que de fato veste a camiseta, não faz mais que obrigação e vamos lá, graças a Deus que tu está empregado. Esse tipo de discurso ele não influencia mais as pessoas e traz uma opressão que nos tempos o qual temos hoje não faz, esse discurso não deveria mais existir, né? Então seria muito mais a humanização dessas relações que vão fazer a pessoa de fato se sentir bem e querer permanecer nessa empresa. E é essa que seria uma das chaves, né? De transformar esse relacionamento mais humano, também entendendo um pouco dos sonhos das pessoas, porque as pessoas, Fátima, vão sonhar junto com a empresa quando elas conseguirem também realizar os seus sonhos. Antes de entender qual é a visão da empresa, onde a empresa quer chegar, elas também querem saber se a empresa tem interesse em saber dos meus sonhos. Será que a empresa está preocupada? Então, se a pessoa está bem, se ela está feliz, ela vai ser mais produtiva. E com certeza vai atingir os resultados da empresa. Mas também tem que ser levado isso em consideração, para que a pessoa consiga trabalhar bem, trabalhar feliz, trabalhar apaixonada pela empresa, batendo no peito, andando com a roupa da empresa por aí, orgulhosa que ela tá, né? Podendo estampar no lado do coração aquela marca que geralmente é o sobrenome da empresa, né? É a Fátima de tal lugar, é a Grace. Nem sabe às vezes o sobrenome, né? Já vincula ao nome da empresa. Mas para que isso aconteça, essa paixão pelo trabalho e esse comprometimento, isso também tem que ter do lado do empresário, do lado do gerente, que precisa saber, diz para mim qual é teu sonho esse ano. O que a empresa, o que nós vamos conseguir juntos, que tu sonhe e sonhe acordado e que dê certo. E deixar as pessoas falarem. E a partir desse momento, demonstrar assim, a gente vai te ajudar a construir esse sonho. E a partir daí, ele também vai perceber que a empresa está comprometida com ele. Ele se sente mais confiante. E ele vai trabalhar para conseguir atingir o sonho dele e, consequentemente, atingir o sonho da empresa. E aí atinge propósito e tudo vai se encaixando, sabe? Vai dando esse match, essa aderência que a gente pensa aí e que é tão importante. Bem legal. No que o empresariado precisa manter seus esforços hoje? Assim, por mais que o momento seja financeiro, por mais difícil que a situação esteja, no que o empresário precisa manter o foco hoje, no teu entendimento? Eu vou puxar a brasa para o nosso assado. Eu vou puxar a brasa para o nosso assado. O que eu acho que a empresa precisa manter os esforços em treinamento e desenvolvimento? Entendo eu que tudo aquilo que foi planejado, ele só vai mudar o formato do presencial para o digital, mas isso não pode ser esquecido. Então, se isso já estava delimitado, se já estava no orçamento da empresa, permaneça fazendo esse movimento de transformação e desenvolvimento de performance das pessoas. Porque isso também vai trazer a autoconfiança para que as pessoas continuem sonhando seus sonhos e sonhando os sonhos da empresa. Então, evitem, diminuir talvez sim, né, a carga horária, a jornada, mas não deixe de lado, porque isso é combustível para as pessoas. E se isso já estava delimitado que era importante ser feito, é justamente para poder atingir um resultado de planejamento. Então, se aquilo já estava sendo definido como importante, estratégico, não dá para botar na gaveta, porque senão também não vai conseguir atingir o resultado. Que sejam por outros motivos daí, por questão de cenário econômico, por outras coisas, mas não por falta de habilidade e capacidade das pessoas, por conta da falta de treinamento e de desenvolvimento.
Perfeito. Sabes que eu participo da equipe do Dr. Roberto Chinechik, que eu faço uma das mentoradas dele, e o Dr. Roberto fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, que toda essa pandemia, tudo que está nos acontecendo, acontecendo nesse momento, vai falir muita gente, vai quebrar muita empresa, vai falir, vai fazer com que muitas pessoas se desestruturem. E ele fala uma coisa que eu gosto muito e quero compartilhar contigo, compartilhar com quem está aqui, que é assim, mas vai quebrar e vai ferir, vai machucar quem já tinha alguma comorbidade. Ou seja, quem já não vinha bem pessoal, profissionalmente, esse momento causa um desequilíbrio muito grande. A mesma coisa vale para as empresas. A empresa que já vinha trabalhando de manhã para pagar de tarde, nesse momento vai passar por muito mais dificuldades, porque muitas precisaram fechar, muitas precisaram ficar algum tempo. Da importância de manter-se saudável ou de buscar ser saudável enquanto ser humano, enquanto empresário, ou enquanto uma empresa que é um órgão vivo, se tu for, a gente fala sobre isso. A gente precisa manter essa saúde para poder vivenciar de forma saudável esse momento e o quanto esse momento pode nos trazer de aprendizado, né? E tão verdade essa tua colocação, Fátima, que eu falava antes na rádio Santa Cruz, que nós fizemos uma chamada logo pela manhã para convidar a audiência para nos assistir, que além da empresa e desse empresário tentar manter a saudabilidade do negócio, que as pessoas também mantenham a sua saúde com o seu estilo de vida, mantendo hábitos saudáveis para se manter sadias para poder enfrentar tudo isso. E isso também é um apoio, uma responsabilidade de gestores, de empresários, para incentivar que as pessoas continuem ou busquem hábitos saudáveis nesse momento difícil, de mais isolamento, mas é que tudo é um organismo, né? E tudo é natureza, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar com o coração bom para também poder agir de uma forma boa, né? Então, o que esses dias eu tive uma aula com o pessoal de Balneário Camboriú e eles disseram assim, o que anda dentro de ti quando tu estás parado? Que tipo de... o que anda dentro de ti quando tu estás parado? E me fez refletir muito, porque tem muitas pessoas que infelizmente estão com a cabeça sempre a milhão e elas não conseguem ter o tempo para meditar, para sentir seu corpo, para se escutar, né? Para entender um momento de estresse, um momento que está delicado, que é de extrema importância para ela de ter esse equilíbrio, tanto emocional quanto físico. Então, que os empresários, que as pessoas que nos assistem, essa nossa audiência também pense que é importante estar bem consigo mesmo para poder gerir bons resultados para quem nós trabalhamos ou para as nossas empresas. Então, ter esses momentos, sim, para si, essa individualidade, essa dignidade individual que também vai contribuir com os resultados, com certeza. Dormir bem, ter uma boa noite de sono, isso faz toda a diferença para que no outro dia a gente possa ser mais produtivo. Manter bons vínculos afetivos, estar perto de pessoas do bem, né? Isso. A gente tá, passou a nossa hora, tá vendo quando a conversa é boa? Vai! Eu quero, em nome da entidade, em nome da diretoria, em nome da ACI, agradecer muito a tua participação. É um privilégio contar com profissionais diferenciados, compartilhando o seu conhecimento conosco. E quero te pedir que tu possa fazer algumas considerações finais, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. E aí eu fico sem te deixar falar tuas considerações finais, mas se a gente cair, o meu agradecimento em nome da entidade pela tua disponibilidade em compartilhar o que tu tem de melhor, que é o teu conhecimento. Eu que agradeço, Fátima, o convite teu, do Cassiano, né? Pretendo fazer parte desse timaço aí, né? E querendo sempre contribuir e aprender. Acho que nós, como profissionais, precisamos ter bastante humildade para entender também que nós estamos sempre num movimento de aprendizado, não deixar o nosso ego tomar conta, né? Então, eu acho que isso também faz parte desse momento que nós não sabemos tudo, não sabemos o movimento, o que vai acontecer, não tem como fazer uma apostila de
como atender, como atingir bons resultados em pandemia, porque nós nunca vivemos isso antes. Então, não tem fórmula mágica para isso. E queria só deixar uns últimos dados, se o nosso tempo nos ajudar em relação a isso. Deixa só, antes de tudo, eu recebi um recado aqui no inbox, tá? Que eu preciso fazer o agradecimento ao BRDE, Gazeta, Unisque, Padaria Priti, Wizard e Uniodonto, que são as pessoas que, quando a gente está presencial, são as empresas que dão o suporte para que esses dois eventos aconteçam, o Café Empresarial e a Comissão de RH. E aí, muito tranquilo para te finalizar isso, senão fico eu aqui com essa pendência com a minha equipe aqui de apoio. Não, o apoio precisa para nós poder continuar esse movimento, né? Só dois percentuais que eu queria compartilhar com vocês, que 78% dos empresários hoje ressaltam a importância do ensino online. Então, busquem capacitação, busquem as oportunidades que tem, né, com boas instituições para esse desenvolvimento. E também que 91% dos empresários dizem que precisam de profissionais com mais habilidades digitais. O mundo é digital, né? Esse movimento digital veio para ficar. Então, quem tem uma geração, às vezes um baby boomer, um X, que porventura não tinha tido dentro do seu desenvolvimento, da sua carreira, essa necessidade, com certeza precisa se adaptar e para seguir firme e forte aí nesse mercado. Acho que é isso. Eu postei nas minhas redes sociais que o Google lança, a partir da semana, agora a partir de agosto, setembro, o Google lança a Universidade do Google. Então, tu consegue entender, e vão ser formações de 6 meses, o quanto isso vai trazer de mudanças no mercado universitário, no mercado, no cenário como um todo, né? E o EAD, que antes era visto como uma universidade de preguiçoso, aprendizado para ficar de perna para cima, hoje é o que temos, né, de melhor para desenvolvimento. Então, tudo muda o tempo todo. E precisamos entender esse movimento para poder continuar nos adaptando e desenvolvendo essas habilidades que precisamos ter para esse novo normal que tantos falam aí. Muito bom. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Hoje é 27 de agosto, é dia do psicólogo. Quem não lembrou, pode mandar flores para mim lá para o consultório, tá? Eu vou estar lá, vou receber bem de boa. Finalizando assim com a nossa gratidão à tua presença, seja sempre bem-vinda. Estando em Santa Cruz do Sul, vamos ver se a gente consegue almoçar, porque agora as nossas bandeiras voltaram ao normal. Vamos sim. Muito obrigada, Fátima, a CI, Cassiano, pelo convite. E sempre que precisarem, eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia e aprender juntos. Show de bola. Valeu, gente. Muito obrigada. Vou deixar a live salva aqui agora no Instagram da CI. E durante o dia, a nossa equipe da CI vai postá-la no YouTube também. Valeu. Bom dia para todos. Tchau, tchau.